Olá, galera. Estamos aí de volta, fazendo mais uma live gravada. Vocês podem ver aí, está escrito na faixinha embaixo, conversa gravada no dia 27/4, ou seja, hoje é 27/4, mas vocês estão vendo no outro dia. Então, eu já aviso isso porque não vai ter como responder nada que for posto aí no chat. Então, já ficam sabendo, a conversa é gravada. Estou aqui hoje com o André Assi Barreto. Ele é professor de filosofia na rede pública e privada da cidade de São Paulo. Também editor, tradutor, palestrante e revisor. Ele é autor de Entre a Ordem e o Caos, Compreendendo Jordan Peterson, livro que a gente vai falar a respeito daqui a pouco, e coautor de Saul Alinsky e Anatomia do Mal, ambos pela editora Armada. Esse segundo livro está no prelo, ainda não está disponível, mas vai estar disponível em breve. Ele também é host do podcast Oliver Talk, vinculado ao Senso em Comum, e publica textos regularmente no site dele, andreassibarreto.com. O link vai estar aí na descrição. Primeiramente, obrigado por participar, né? Obrigado por ter escrito esse livro, obrigado pelo teu trabalho que você faz e obrigado por ter aceito o convite aí, André. Diogo, aí, membros aqui do canal, um prazer estar aqui, obrigado pelo espaço cedido, obrigado aí pelas palavras, é um prazer estar aqui para falar, dois amantes de livros, falando, hoje a gente vai conversar especificamente aí mais sobre o livro, esse livro mais recente que eu publiquei, que eu escrevi, mas aqui é sempre bom estar entre amantes de livros, então estamos aí para bater esse papo. Vou mostrar o livro então, o pessoal comprar. Tá até com marcador de página aqui, porque fiz uns grifos. Entre a Ordem e o Caos. Jordan Peterson. Tinha caído minha conexão, mas voltei aqui. Tá me ouvindo? Tô sim. Tranquilo. Entre a Ordem e o Caos, Compreendendo Jordan Peterson, é da editora Armada. O link para a compra do livro está também na descrição. Começar pedindo para você falar, eu já te apresentei, André, mas fala um pouco mais de você. Como é que você chegou a escrever esse livro? Qual é a tua trajetória? Conta quantos anos você tem, conta quem você é e se apresenta. Beleza. Então, eu tenho a minha formação acadêmica em filosofia, né? Eu tenho um mestrado em filosofia. Eu gosto da docência, gosto de dar aula. E de um tempo para cá, especialmente do ano passado para cá, mas isso já frequentava meu horizonte de objetivos há um tempo anterior ainda. Tenho trabalhado com conteúdo online, cursos, palestras, artigos, podcasts, lives também, né? E tudo sempre voltado mais para o aspecto da análise cultural, né? Temos muita gente produzindo nesse mesmo segmento a parte política, né? A hashtag do dia, e eu quis fugir um pouco disso, não é muito a minha praia, embora esporadicamente a gente fale também de coisas mais mundanas e do noticiário, etc. Mas o grande objetivo é esse. O Jordan Peterson, eu sempre falo isso, inevitavelmente alguém vai entender isso como um pouco de arrogância, soberba e tal. Mas não é nada disso. Eu não quero recolher esse mérito para mim. Mas eu fui uma das primeiras pessoas a falar do Jordan Peterson. Não sei se eu fui a primeira, não consegui rastrear essa informação. Mas eu fui um dos primeiros a mencioná-lo como um combatente aí da liberdade de expressão, que é uma pauta cultural muito americana, né, anglo-saxônica, e nem tanto brasileira, embora muito discutida aqui, quando teve o episódio que ele foi para o centro do campo universitário em que ele dá aula, defender a liberdade de expressão contra a obrigatoriedade de se dirigir a pessoas transgênero pelo seu pronome de preferência, seja ele qual for. Né? Ele pega um megafone, vai para o meio do camp e fala que, opa, cruzou a linha em vermelha, cruzou-se uma linha indevida quando se fez isso. Até que, né, e aí fui mencionando, fui citando, fui acompanhando, ele próprio raiou para o estrelato global, virou best-seller, né? Muita coisa aconteceu depois disso, mas já desde esse episódio eu já o citei, né? O mencionei, e no ano passado eu dei um curso introdutório ao pensamento do Jordan Peterson, chamava-se A Filosofia por Trás de Jordan Peterson, e o livro tem muito de débito com esse curso, né? Originalmente ele surge como uma transcrição do curso, mas aí, claro, a gente sabe, né? A linguagem oral é uma coisa muito própria, mas a espinha dorsal vem do curso, transformada
em texto, transformada em livro. Então, a estrutura de 4 capítulos vem das 4 aulas desse curso, mais um comentário aí às novas 12 regras que ele lançou em março desse ano. Então, de maneira bem resumida, assim, o meu contato com o Jordan Peterson vai disso a disso, desde o momento em que ele próprio deixa de ser um acadêmico relativamente desconhecido, até virar best-seller global e supostamente polêmico, né? As pessoas gostam, ele é polêmico. Quando você vai ver o conteúdo do que ele fala, não é polêmico, mas isso é tido como polêmico. E aí, desde então, eu tenho acompanhado e isso gerou esses frutos, né? Gerou esse curso e gerou o livro. Isso de falar que Jordan Peterson é polêmico é só estratégia da mídia de difamação, na verdade. É uma forma de já empacotar o cara para que ele já surja como algo que fala coisas esquisitas, para não se impressionar muito. Não, ele é polêmico, já descarta e não levemos muito a sério. Infelizmente, muita gente acaba tendo contato por essa forma. Eu lembro que saiu uma matéria, assim que ele começou a fazer sucesso, o Jordan Peterson, saiu uma matéria sobre ele na Isto É, aberto online, o Jordan Peterson replicou essa matéria. Talvez genuinamente, na área de comentário tinha muita gente aqui, muito brasileiro, falando: não, essa matéria está falando mal de você, homem. Não bola. Apresentando como um cara, um restaurador do machismo, alguém que queria alguém meio bronco, né, com poucas qualidades intelectuais para ser levadas a sério. E esse trabalho que você faz é justamente o contrário. Você mostra a densidade do Jordan Peterson, né? Ou pelo menos começa a mostrar parte da densidade do Jordan Peterson. Quem conhece o livro dele, o Mapa de Significado, sabe onde há realmente densidade. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para você que eu já me perguntei algumas vezes. O pessoal apresenta o Jordan Peterson como psicólogo. O psicólogo canadense Jordan Peterson. Você não acha que ele é filósofo? Boa pergunta. E ainda um parênteses dentro dessa questão da polêmica, né? Ainda mais que, mais uma vez, no mundo anglófono, existe essa profissão do polemista, né? É só um polemista, e normalmente esse polemista é aquele sujeito que fica preso às notícias do dia, né? Não, tal coisa, o impeachment do Trump, e fica martelando nessas questões que hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois de amanhã é outra. E realmente surte esse efeito de descarte imediato. É só um polemista que vai passar, né, um extremista de direita, da alt-right, etc. Mas, como já o tempo provou, não se trata exatamente disso. E aí que tá, né? Jordan Peterson como filósofo. Isso é interessante de se pensar e de se refletir. Eu costumo falar, muitas vezes as pessoas também apresentam Jordan Peterson não apenas como um psicólogo, aí talvez dá para perdoar pela questão da formação acadêmica. A formação acadêmica dele é de psicólogo. Agora, não necessariamente a produção pública dele fica restrita à área da psicologia, né? E em vez de psicólogo ou autor de autoajuda, né? Autor de autoajuda também é uma maneira com que as pessoas costumam se referir a ele, né? Não, o autor de autoajuda, o psicólogo Jordan Peterson. Eu costumo falar, olha, você pode chamar de autoajuda se você quiser. Se for para falar autoajuda, eu falo que é autoajuda com porrada. Tudo bem. Mas para tirar essa névoa da palavra autoajuda, né, carrega uma série de outras coisas e nada de muito bom, né, do meu ponto de vista. Então, olha, ele está numa abordagem de autoconhecimento, né, autoconhecimento em vez de autoajuda. E autoconhecimento dá para você enquadrar como um tema filosófico muito melhor e muito mais fácil do que autoajuda ou a obra de autoajuda do psicólogo canadense Jordan Peterson. Né? Isso vai por um caminho. E quando você fala autoconhecimento, quantos filósofos nos propuseram aí a refletir, desde Sócrates, né? Desde quando Sócrates desce a filosofia dos céus para a terra, né? Ele faz lá a sua virada antropológica, a gente pode falar que a filosofia também é um exercício de autoconhecimento. Qual é o meu papel no mundo? Quem sou eu? O que eu devo fazer para agir corretamente de forma coletiva? O que eu devo fazer corretamente para agir individualmente? E quando a gente fala nesses termos, a gente consegue enxergar algumas dessas perguntas, né? Eco dessas perguntas na obra do próprio Jordan Peterson.
E aí depois a gente pode até ir para a seara dos filósofos de autoajuda, entre aspas, e aí são os estoicos, né, os helenistas em geral, né, muito da filosofia Sêneca, etc., muito da filosofia desses pensadores também pode ser classificada como autoconhecimento ou, modernamente aí, né, em termos contemporâneos, autoajuda. Eu falo, talvez o problema seja eu tenho um problema com essa palavra autoajuda, mas talvez o problema esteja comigo e não na palavra em si. Mas se a gente entender, então, o Jordan Peterson como alguém que se esforça para contribuir para a discussão do autoconhecimento das pessoas, a gente pode entender o Jordan Peterson como alguém que está transbordando, né? Está saindo da fronteira da sua área de formação acadêmica, que seria a psicologia, e transbordando ali, passando, por exemplo, para a filosofia. E aí a gente pode mencionar uma outra coisa, as influências do Peterson, né? O Nietzsche é o filósofo Nietzsche, que reflete sobre questões substanciais da existência, né? Sentido da vida, essa temática do sentido é muito pertinente ao Peterson, né? Muito importante para ele. Também uma temática bastante importante da seara filosófica, na qual o Peterson nada de braçada, né? Então, a menos que as pessoas fiquem presas a essa questão de formação, eu acho que dá para falar que o Peterson tem uma bela atuação aí como filósofo também. Eu concordo, fiz a pergunta porque mas eu já tinha a resposta para mim mesmo e imaginei que você fosse falar mais ou menos algo parecido com o que eu já pensava e de fato falou. Vou falar um pouquinho do livro, o livro mostrar de novo, né? Sempre bom mostrar. Está aqui, Editora Armada, link na descrição. Né? Lembrando que essa conversa é gravada, tem um aviso ali, mas para quem só está escutando, não está lendo, não adianta falar nada no chat. Entre a ordem e o caos. Você conceitua logo de largada ordem e caos. Então, fala um pouquinho aí para o pessoal que está assistindo. O que é ordem e o que é caos? Saindo do... Ótimo. É interessante essa questão. Eu escolhi significado meio banal, assim, uma coisa. Explica melhor. Eu escolhi essa tensão, né? Esse par conceitual e essa tensão para explicar. É claro que, assim, até um parênteses dentro disso, né? Porque isso dá título ao livro também. Né? O título do livro é Entre a Ordem e o Caos. O livro ele tem um objetivo relativamente modesto, né? Então, assim, não tem nenhuma pretensão de esgotar o pensamento do Peterson, falar, não, agora o sujeito olha, não vou ler o Peterson para. Não, é uma porta de entrada ou um auxílio, né? Então, ou você lê primeiro e desperta e fala, putz, preciso ler esse cara, ou você lê o 12 Regras, que é a obra de alcance mundial, global, é o best-seller, é uma obra de acesso mais fácil, e aí você avança para outros campos, mas eu acho que essa tensão entre ordem e caos, né, então você tem esses dois conceitos, tem esse par conceitual, ela é muito útil para isso, para tentar dar uma visão panorâmica e geral do pensamento do Peterson. Então, para quem provavelmente a maioria já tem alguma familiaridade com o Peterson, mas mesmo aqueles que não têm para entender de forma mais sucinta, o Peterson, ele guarda, tal como o seu mestre, um dos seus mestres intelectuais, o Jung, né, o psicólogo Jung, ele deposita um valor muito grande nos diversos mitos, né, nos diversos mitos das diversas civilizações. Então, quem já conhece o trabalho do Peterson sabe que ele vai fazer uma análise aí sobre diversos mitos de diversas civilizações e pegando o que esses mitos simbolizam, né, o que esses mitos evocam enquanto símbolos, e fazendo análises aí pertinentes para o tema do autoconhecimento, para temas da realidade em si, né? Olha, para a gente entender a realidade, o ser humano sempre tentou entender a realidade. Na sua empreitada de tentativa de entender a realidade, ele propôs certos mitos que evocavam certos símbolos que queriam dizer coisas mais ou menos idênticas, assim, ou muito próximas, né? Então você consegue fazer num estudo comparativo, que todo mundo está dizendo mais ou menos, por linhas bem tortas, a mesma coisa. E uma das coisas que todo mundo está dizendo por linhas tortas, de forma idêntica,
é que a realidade é composta de uma tensão entre ordem e caos, né? Então existe ordem e caos em todo lugar. Então, se você se debruçar sobre a realidade para tentar entendê-la, você vai observar essa tensão, essa fricção, e é muito interessante pensar, porque de um ponto de vista mais leigo, a associação que se pode fazer logo de cara, não, ordem é o bem e caos, até no ponto de vista, eu falo disso no livro, né? Caos, o senso comum associa caos com o quê? Com bagunça, nossa, minha vida está caótica, esse lugar está caótico. Embora tenha um pouco, guarde um pouco desse sentido também, mas não dá para fazer uma identificação entre bem e mal, né? Não, ordem é o que é bom, é o bem, caos é o mal, e isso é ruim, e portanto a gente deve buscar um rechace completo do caos e abraçar completamente a ordem. O primeiro livro, né? Agora a gente vai ter a compreensão dupla, né? Do primeiro 12 regras e do segundo, porque o primeiro é um antídoto para o caos. E o segundo, eu tenho brincado, é um antídoto para a ordem. Né, o objetivo, então você tem representado nas diversas culturas a tensão entre ordem e caos, sendo que ordem e caos não representam necessariamente bem e mal, e nenhum dos dois deve ser almejado por si só. Não, eu quero só ordem ou eu quero só caos. O próprio, até para fazer uma imagem acessível a todos, que é a imagem política, né? O próprio Peterson fala: ordem demais conduz ao autoritarismo, caos demais conduz à revolução. E nós não queremos nenhuma das duas coisas. Então existe aí uma tensão constante entre esses dois pares conceituais, entre ordem e caos, que pode ser observado aí quase que universalmente, né? Você pode ver ordem e caos simbolizados em diversos mitos de diversas civilizações, e aí o Peterson pega desse par para explicar diversas coisas e até a gente chegar na ponte lá do autoconhecimento. Como é que isso te ajuda a se entender, a entender a realidade ao seu redor? Então, assim, eu escolhi esse par, eu não tenho mérito praticamente nenhum nisso, né? Isso está colocado na própria obra do Peterson e, por sua vez, está colocado nos mitos que ele está analisando. Mas eu falei, vou pegar esse mote para tentar oferecer essa porta de entrada aí ao pensamento dele. Então, é um par conceitual diretor, assim, flutuando sobre tudo. Tudo que vem abaixo pode ser lido, pode ser observado, né? É uma lente na qual você observa todo o resto e entende melhor a realidade, desde a realidade como um todo até a sua própria realidade individual. Interessante falar de ordem e caos. A gente vive num país que é uma esculhambação e que tem na bandeira um preconceito positivista da ordem e do progresso. Então, nós vivemos na bagunça e almejamos a ordem, inclusive no senso comum brasileiro, a ordem é o bem, né? Na página 57 do teu livro, o capítulo em que você faz uma interpretação do mito da caverna do Platão, à luz da ordem e do caos, conforme você explica no capítulo anterior, e explicou rapidamente para a gente aqui. Tem um trecho que eu grifei, eu vou ler aqui. Ó. Se você quer ficar só na ordem o tempo todo, você é a pessoa que está presa no fundo da caverna. Acha que aquilo é tudo que existe, tudo que importa, e ainda chama de louco e mata quem fala que não. Nós precisamos buscar a verdade, precisamos buscar o bem, precisamos buscar a beleza. Eu achei interessante, eu fiz uma anotação aqui. O Olavo de Carvalho, uma vez ou outra, já falou que na nossa bandeira devia estar escrito ordem e progresso, mas devia estar escrito não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Ele fala muito do ódio ao conhecimento brasileiro. Será que esse ódio ao conhecimento brasileiro, na verdade, não é medo do conhecimento? Medo do caos? Medo desse mergulho do desconhecido não familiar? Picotou um pouquinho o final, o Diogo. Se você puder repetir para mim o finalzinho. Eu me pergunto se o ódio ao conhecimento do brasileiro não é, na verdade, um medo do conhecimento? Um medo do mergulho no caos, no desconhecido, no não familiar?
Olha, interessante, não tinha pensado por esse lado, mas faz todo sentido, né? Essa ideia é que tem várias ideias amalgamadas aí, né? Primeiro, esse preconceito aí iluminista, né? De que a gente está indo numa marcha em direção à ordem e ao progresso, né? Essa constante, desde o iluminismo, esse é um dos mitos iluministas, né? Que a história caminha, marcha inexoravelmente em direção ao progresso que advém por meio da ordem. E aí, se a gente pensar numa análise sociológica brasileira dentro disso, e puxando não tanto para esse sentido de ordem, esse sentido mais restritivo de ordem, mas esse sentido mais amplo de ordem que o Peterson está pensando, qual que é o problema? Um dos problemas com ordem demais, né? Uma coisa que eu digo assim, como eu atuo como professor para adolescente, eu falo, olha, eu acho que é um objetivo de vida muito legal você querer, sei lá, você quer ter um emprego, quer ter uma renda média que te dê uma satisfação material média e por aí afora, mas isso é o típico exemplo é um desejo de uma vida quase que 100% ordenada, né, que flerta pouco com atenção, né, que não estica o pescoço assim e dá uma olhadinha para o caos. Fala, olha, não tem nada de errado com isso, né, antes ser assim do que ser criminoso, né, sei lá, ser corrupto, óbvio, né, não precisa nem colocar isso. Mas alguém precisa descobrir a cura do câncer, alguém precisa inovar de maneira extrema, né, e isso implica num flerte, né, precisa ter um flertezinho com o caos, né. Então, me parece que esse desejo, essa vontade por essa ordem restritiva, nesse contexto, essa ordem acaba sendo algo restritivo, né? Restringe o sujeito ali, não, isso aqui tá bom, né? No caso brasileiro é meio que uma restrição em busca da ordem, estando numa certa desordem ao mesmo tempo, né? É quase neurótico. Ah, tá bom a minha vidinha aqui, eu vejo a Globo, tem lá o especial do Roberto Carlos do ano, a programação da Globo é previsível, você sempre sabe o que tem na segunda, na terça, na quarta, durante anos e anos, a natureza ali. É um certo calendário, quase um calendário, substitui o calendário de tudo, e o sujeito fica preso naquela roda, naquele samsara, e nossa, que pelo menos está tudo bem, está tudo seguro. A gente vê, inclusive, no regime brasileiro, na Constituição de 88, a estabilidade elegida como valor, né? Estabilidade acima de tudo. Né? A gente não pode ter nada que traga qualquer elemento de instabilidade na economia ou na política, porque todos os, aspas, extremismos e radicalismos são perigosos. Parece que está uma reação neurótica nossa brasileira, que é tão bagunçado que a gente precisa se apegar, se aferrar a qualquer tipo de ordem. Uma outra coisa que eu refleti lendo esse capítulo foi que o brasileiro também tem razão de ter medo de buscar o conhecimento quando os modelos de sábio, entre aspas, que são apresentados para ele, é gente como a Mariana Chauí. Aí o Homer Simpson brasileiro olha aquilo e fala, não, eu não quero virar isso aí, não. Eu não quero virar professor da USP, não, eu estou bem assim, prefiro ser Zé Povinho aqui, tá bom assim. Então, o que você acha? Seu exemplo foi muito bom, porque dentro daquilo que eu estava falando, eu também dou um exemplo muito parecido, que eu falo, não, olha, eu entendo a pessoa que tem esse objetivo de vida, né, que é aquilo que eu falei, não, você vai ter um emprego médio, uma renda média, que vai te permitir confortos materiais médios, e aí você vai ter a sua rotina, você vai acordar cedo, vai trabalhar, vai perder, se você mora em São Paulo como eu, vai perder 1h30, 2 horas por dia no trânsito, vai chegar em casa, ver o Datena, tomar banho, jantar, assistir o Jornal Nacional, dormir no dia seguinte, veja, você não está moralmente errado por ser assim, né? Você não está cometendo nada moralmente errado, mas em meio à desordem plena, você encontrou uma ordenzinha minúscula na sua vida e você quer preservá-la e você não quer flertar, né, com um pouquinho de caos, digamos, mesmo que seja na sua vida,
né? Eu acho que o elemento interessante da reflexão do Peterson sobre ordem e caos é porque ela vai de cima a baixo, né? Eu tenho percebido algumas pessoas tentando falar, não, quando o Jordan Peterson está falando de ordem, ele está falando da ordem política. Até o Yoram Razoni falou, o Yoram Razoni teve uma fala que eu desconhecia e me deparei com ela há pouco tempo, ele fala, não, o Jordan Peterson é um dos principais pensadores conservadores do momento, porque ele coloca a ordem num lugar especial, etc. Tô sendo reducionista aqui no ponto do Razoni, mas é algo mais ou menos nesse sentido. Mas o Peterson, ele não está falando só da ordem política, né? Ele está falando da ordem da sua alma, né? E nesse sentido, isso casa muito bem com a reflexão da sua primeira pergunta, do Jordan Peterson, filósofo, porque isso também é muito platônico. É muito socrático, muito platônico. Olha, você tem o cosmos, que é a ordem cósmica, você vai ter a ordem da cidade e a ordem da sua alma. E se essas ordens, essas três ordens, digamos, não tiverem harmonizadas, não tiverem harmônicas, alguma coisa, o negócio não vai dar certo. E aí eu acho que é bem o problema brasileiro, né? Você pode tentar pôr ordem na sua alma, pode tentar, né? Se você vai conseguir uma outra história. Agora, ordem social, meu amigo, esquece, né? Embora tenha esse objetivo expresso verbalmente, do ponto de vista social concreto, pode esquecer. E a ordem cósmica é a ordem cósmica, né? Essa daí continua sendo o que ela é. Mas no Peterson é possível você flutuar entre esses três níveis, né? E não ficar preso só na ordem social, na ordem política, que seria, pelo menos num nível mais superficial, a ordem que interessa para um conservador, né? Um conservador é alguém que quer preservar a ordem, né? Aí aquela objeção clássica, pô, mas você está no Brasil, né? Que ordem que você quer preservar? Mas no Peterson não tem esse problema, porque você pode falar da ordem da sua alma. Então, beleza, você tá com a sua ordemzinha de vida, mas se você não esticar o pescocinho e flertar um pouco com o caos, isso não tá legal. Não tá legal. E se você, né, de repente, você é o cara que vai. Quando eu digo você vai descobrir a cura do câncer, é óbvio que eu tô sendo. Né, é uma figura de linguagem, né? A literalidade disso é muito pequena. Mas assim, se você não se desviar um pouquinho, de repente você vai perder algo, né? O seu flerte com o caos vai te privar de algo muito maior, né? De algo grandioso, comparado a ficar todo indo trabalhar, perder tempo no trânsito, assistir o Datena, aqui para quem é de São Paulo, assistir o Jornal Nacional em nível de Brasil, e no dia seguinte recomeçar tudo de novo. Isso aí. Vou apresentar o livro de novo, André. Vou mostrar aqui para o pessoal uma última vez. Não sei se dá para ver aqui, porque eu estou no celular. Fiz uma gambiarra imensa aqui para poder gravar isso aqui, gente. Aqui, agora sim. Link na descrição, link para o site do André, link para o Oliver Talk, tudo na descrição aqui, tudo que a gente discutiu. Quero agradecer a presença, agradecer o bate-papo, pedir para que os espectadores comprem o livro, leiam o livro, se aprofundem no assunto. O pessoal lê muito política, lê muito internet e está deixando para trás as coisas que realmente importam. E esse livro fala das coisas que realmente importam, da alma, e o que importa é a alma, né? Então o resto é... paisagem. O microfone está aberto para fazer o que quiser. Esqueci de perguntar o teu curso, tá? Esse curso que você deu, seria de fazer um elogio que eu marquei que eu esqueci, né? O livro é uma transcrição de aula, mas o livro ficou bem escrito, ficou muito bem escrito, porque ele não tem frescura. A clareza sem frescura. Você deixou no texto final até a expressão afegão médio, a coisa tá muito bem escrita, tá de parabéns, cara. Obrigado, Diogo. Essa era a ideia mesmo. Um dos meus temores, que ainda está no ar ainda, né? Eu tenho medo que... Porque assim, o Jordan Peterson é essa figura extremamente atrativa, né? Aí o meu livro cai na mão do nerd Jordan Peterson. Né? O cara já maratonou todos os vídeos, já leu todos os livros, se for os livros do Jordan Peterson, leu todos os 3 livros aí do Jordan Peterson. Para essa pessoa, talvez uma referência teórica ou outra que eu coloco nas notas de rodapé, na bibliografia, talvez a leitura do Platão que eu faço no livro, talvez isso seja novidade, mas no geral, acho que para esse percentual mínimo de público do Peterson, não vai ter pouco insight ali para essa pessoa. Mas
eu tenho contado isso sempre que tenho a oportunidade, colocaram um banner do livro 12 Regras para a Vida no aeroporto de Guarulhos. Então, assim, o Jordan Peterson está chegando no afegão médio, né? E aí chegou no afegão médio, ficou com a pulga atrás da orelha, quer entender melhor. Bom, beleza, eu até li o Jordan Peterson, entendi, mas eu quero entender o que está por trás, né? O título do curso lá originalmente era a filosofia por trás do Jordan Peterson. Então, eu trago isso, né, para ajudar justamente esse público. Então, a meta era essa mesmo. Ser objetivo, ser claro, sem frescura. Eu falo que o Peterson faz autoajuda com porrada, então eu fiz aí texto sem frescura, que é para pegar, ler, entender. Algumas pessoas que já compraram o livro, não, li, sentei, em poucas horas li, ou em 2 dias eu li. Legal, esse é o objetivo mesmo. Queria agradecer aí a oportunidade, o espaço, Diogo. O curso, inclusive, ainda está disponível, né, para quem tiver interesse. Aí as pessoas têm mais, às vezes mais afinidade com essa expressão verbal do que com a leitura. Mas eu acho que hoje se complementam, né, curso e livro. Então, o livro é muito baseado no curso, mas pela própria natureza de livro, traz coisas que o curso não traz. E originariamente não chega a ser uma transcrição literal, mas a origem do livro é o curso, sim. Eu queria agradecer aí o espaço, o bate-papo, agradecer quem assistiu aí, se puder comprar o livro, agradecemos bastante também. Valeu, pessoal, é isso. E até a próxima, André. Um abração. Valeu, abraços.